Imagine um homem sozinho, vagando pelo deserto, com a alma atormentada e os pés cansados pela longa caminhada. Esse homem é o profeta Elias, um dos maiores homens de Deus que já existiram. Mas o que poucos sabem é que sua jornada no deserto não foi apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele, que foi usado por Deus para realizar grandes milagres, agora se encontra desolado, fugindo da ira de Jezabel, que jurou sua morte. O deserto, um lugar de desolação e silêncio, se torna o palco de uma das histórias mais profundas e reveladoras da Bíblia. Ali, no calor implacável e na solidão, Elias experimenta a fragilidade humana, o medo e a dúvida, enfrentando uma crise de fé que coloca em questão o propósito de sua vida. Mas é no deserto que ele encontrará algo que mudará sua jornada para sempre, um encontro com Deus. Se você está pronto para mergulhar nessa história de fé, luta e superação, já deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos capítulos dessa jornada épica. Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu com Elias no deserto e como ele encontrou Deus em meio ao caos. Elias não era apenas um profeta, ele era um homem de Deus, alguém que havia enfrentado o próprio rei Acabe, um dos governantes mais poderosos de Israel, e desafiado a adoração de falsos deuses. Sua coragem foi inquestionável quando ele confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus desceu com fogo e mostrou sua supremacia. Mas após a vitória divina, a sombra da ameaça de Jezabel, esposa de Acabe, caiu sobre ele. Eu sou Jezabel e vou fazer o que você fez com os meus profetas com você, ela disse com raiva ardente. Essas palavras foram suficientes para fazer Elias, o grande herói da fé, fugir de sua vida. Ele correu sem pensar, passando por montanhas e vales, até que suas forças começaram a diminuir. O que antes parecia uma missão clara e cheia de confiança, agora estava se tornando um pesadelo em sua mente. A fuga de Elias o levou para o deserto de Judá. Era um lugar sem vida, sem esperança, um vasto mar de areia, onde o calor era insuportável e a água uma lembrança distante. Ele andava sem direção, com os pés sangrando e a mente em frangalhos. A solidão foi sua companheira e ele começou a questionar a própria missão que Deus havia lhe dado. Será que ele havia feito tudo errado? Ele não podia mais ver o propósito de sua vida. E a escuridão de sua alma parecia tão espessa quanto a noite no deserto. Mas o que muitos não sabem é que o deserto não é apenas um lugar de morte, é também um lugar de transformação. Foi no calor insuportável daquele deserto que Elias experimentou a fraqueza humana e, paradoxalmente, se aproximou de Deus. Enquanto sua energia se esvaía e a desesperança ameaçava consumi-lo, ele não sabia que estava prestes a ter um encontro sobrenatural com o próprio Criador. Elias não tinha mais forças para caminhar. Ele caiu sob uma árvore seca, exausto, sem esperança. Já basta, Senhor, ele clamou. Tire minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. O peso da desilusão e do medo o consumia. E ele não via mais nenhum propósito para continuar sua jornada. Não havia mais ninguém a quem pudesse recorrer, nenhum amigo, nenhum consolo. Elias estava completamente só, no deserto, com a morte rondando seus pensamentos. Foi quando, em meio à escuridão da noite, uma voz suave cortou o silêncio. Não. Foi um trovão, não foi o vento furioso. Foi uma voz que falava em um sussurro suave, uma voz que parecia carregar uma paz incomum. Levanta-te e come. A ordem veio de Deus. Elias olhou ao redor atônito e viu ao seu lado um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Como isso apareceu ali? Elias não sabia, mas aquilo foi o primeiro sinal de que Deus ainda estava com ele, mesmo quando ele sentia que estava completamente abandonado. Mas o que parecia ser uma simples refeição se transformou em algo muito mais profundo.
O pão não era apenas alimento físico, era o sustento da fé que estava se esvaindo de Elias. Deus não o havia abandonado, mesmo quando ele pensava que estava sozinho. Deus estava ali, providenciando o que ele mais precisava. Não apenas comida, mas força para continuar. Elias comeu, bebeu, e então, sem forças para continuar, adormeceu novamente. Mas Deus não deixou Elias descansar por muito tempo. Novamente, a voz suave de Deus o despertou. Levanta-te e come, pois a jornada é longa demais para ti. Quando Elias olhou para o pão e a água, ele sentiu uma nova força começando a surgir dentro dele. O deserto ainda estava ali, o calor e o sol abrasador. Mas algo dentro de Elias mudou. Ele não estava mais sozinho. Deus estava com ele, e isso era suficiente para seguir em frente. Com o pão e a água providenciados por Deus, Elias conseguiu se levantar e retomar sua jornada. Mas sua jornada não seria apenas física. O verdadeiro deserto que ele precisava atravessar era o deserto de sua alma, onde ele enfrentaria suas próprias dúvidas, medos e angústias. E assim, com o alimento de Deus, Elias se dirigiu ao Monte Horebe, o Monte de Deus, um lugar onde o profeta experimentaria a presença divina de uma forma única e transformadora. Ao longo do caminho, o sol ardente e o vento quente não diminuíam, mas algo dentro de Elias estava mudando. Ele não era mais o homem desesperado que havia fugido de Jezabel, mas alguém que começava a compreender o propósito de sua jornada. Cada passo agora era dado com a confiança de que Deus ainda o chamava para uma missão, e a esperança que parecia perdida estava sendo renovada. O encontro com Deus estava mais próximo do que nunca, e a resposta que Elias tanto buscava estava prestes a ser revelada. O deserto de Elias, longe de ser apenas um lugar de dor, se tornava o campo fértil para um novo começo, uma nova compreensão daquilo que Deus queria para ele. Depois de dias vagando pelo deserto, Elias chegou ao Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia recebido as tábuas da lei. O lugar parecia sagrado, um refúgio espiritual em meio ao árido deserto. Elias sentiu que estava finalmente em casa, ou melhor, no lugar onde poderia encontrar a resposta para suas angústias. A presença de Deus estava ali, pairando sobre o monte como uma promessa de esperança. Elias subiu até uma caverna, o lugar onde decidiu descansar, já sem forças, tanto físicas quanto emocionais. Ele sabia que sua jornada não havia sido em vão, mas a dúvida ainda o consumia. Por que estou aqui, Senhor? Ele se perguntava. Qual é o propósito de toda essa dor e solidão? Enquanto Elias estava ali, Deus o chamou dizendo: sai para fora e fica no monte diante do Senhor. Era um convite para um encontro direto, algo mais profundo do que qualquer milagre que Elias tivesse vivido antes. Ele sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer, mas o que seria? Elias obedeceu e saiu para o topo da montanha. O vento forte e furioso passou por ele, rompendo as rochas e partindo a terra. O som do vento foi ensurdecedor, e Elias, com o coração acelerado, olhou ao redor. Mas Deus não estava no vento. Depois do vento, um terremoto violento sacudiu o chão. As pedras caíram e o chão tremeu sob os pés de Elias. O medo invadiu sua alma. E ele se perguntava se aquele era o sinal de que sua vida estava prestes a acabar. Mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo devastador consumiu tudo ao seu redor. Uma chama quente e feroz que parecia ter o poder de destruir tudo em seu caminho. Elias se encolheu, protegendo-se, mas mais uma vez, Deus não estava no fogo. E então veio o que Elias não esperava. Um sussurro suave, uma voz calma, quase imperceptível. Ali estava Deus, não em forças avassaladoras, mas em um silêncio profundo. O Senhor se manifestou no som suave, na quietude que falava:
ao coração de Elias, com mais poder do que qualquer cataclismo. Deus não veio em força ou destruição, mas em um sussurro que trouxe consigo a paz que Elias tanto precisava. Quando Elias ouviu essa voz suave, ele cobriu o rosto com um manto, temeroso e reverente. Ele sabia que estava diante da presença de Deus. Aquele pequeno sussurro era a manifestação do Criador, mais poderoso do que qualquer vento ou terremoto. Deus o chamou e, com um tom de compaixão, perguntou: "O que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta não foi apenas sobre o lugar físico onde Elias estava. Era uma questão profunda sobre o estado espiritual e emocional do profeta. Deus queria que Elias confrontasse suas dúvidas, seus medos e sua solidão. Ele queria que Elias visse além de sua dor e compreendesse o propósito maior. Elias, em sua fraqueza, respondeu: "Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para tirá-la." Era um desabafo de um homem que havia dado tudo de si e ainda assim se sentia derrotado. Elias estava exausto, mentalmente quebrado, e sua fé parecia escassa. Ele não entendia por quê Deus havia permitido que ele fosse perseguido e abandonado. Onde estava a vitória que ele tanto acreditava que viria? Mas Deus não o deixou em sua desesperança. Ele revelou a Elias uma visão de renovação. O Senhor lhe deu uma nova missão, com um propósito claro. Vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e ungirás a Hazael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, ungirás para que seja profeta em teu lugar. Deus então revelou a Elias que não estava sozinho. Ele ainda tinha um papel importante a desempenhar e, mais importante, havia outros como ele, que não haviam se curvado a Baal. Havia 7.000 em Israel que não haviam se dobrado ao ídolo e que, junto com Elias, seriam a força renovadora de Israel. A palavra de Deus trouxe uma renovação à vida de Elias. Ele percebeu que sua missão não estava completa e que, apesar das dificuldades, ainda havia um propósito divino a ser cumprido. A solidão que ele sentia não era a verdade absoluta. Deus havia preservado uma remanescente fiel, e a luta de Elias tinha um impacto muito maior do que ele poderia imaginar. Elias desceu do Monte Horebe com o coração mais leve, mas a mente ainda cheia de perguntas. Ele havia ouvido a voz de Deus, experimentado a renovação e recebido uma missão clara: ungir reis e um novo profeta. A revelação de que ainda havia uma remanescente fiel em Israel trouxe uma luz nova à sua jornada, mas a solidão que ele havia sentido ainda o acompanhava. No entanto, agora ele entendia que seu papel era mais do que enfrentar Jezabel e Acabe, mais do que simplesmente ser um profeta de juízo. Ele estava sendo chamado para ser um agente de transformação, para trazer renovação a um povo que se desviara de Deus. A caminhada de Elias o levou até Damasco, onde deveria ungir Hazael como rei da Síria. O rei não era apenas um governante de outro país. Ele seria um instrumento de Deus para o juízo sobre Israel. Elias, ainda com o peso da missão, se dirigiu à casa de Eliseu, o próximo profeta que sucederia seu ministério. Quando Elias chegou, viu Eliseu arando com 12 pares de bois. Esse momento marcou o encontro de 2 homens com destinos entrelaçados pelo plano divino. "Segui-me", disse Elias a Eliseu com um simples gesto de seu manto. O chamado era claro. Eliseu, que até então não sabia do papel que Deus tinha reservado para ele, deixou tudo para trás e seguiu Elias. Era um gesto de fé, de confiança na palavra de um homem de Deus e, mais importante, na palavra do próprio Deus.
Jornada de Elias com Eliseu foi transformadora para ambos. Eliseu não era apenas um discípulo, mas alguém que começava a compreender o peso do chamado divino. Ele não via apenas o poder de Elias, mas a paixão e a dedicação do profeta em servir a Deus, mesmo quando estava exausto e solitário. Elias, por sua vez, começou a perceber que a continuidade de sua missão estava nas mãos de um novo líder, e isso lhe dava uma sensação de paz. Ele não estava mais sozinho, e seu legado seria perpetuado. Elias e Eliseu seguiram juntos por um tempo, até que chegou o momento em que Elias deveria ser chamado para sua última missão. A vida de Elias estava chegando ao fim, mas o impacto de sua jornada estava longe de ser concluído. Deus tinha preparado algo surpreendente para o profeta. Ele não experimentaria a morte da forma como os outros homens. Elias seria levado ao céu de uma maneira espetacular, num redemoinho de fogo. Antes de sua partida, Elias e Eliseu estavam em Gilgal, uma cidade que representava um ponto de transição para os filhos de Israel. Elias sabia que seu tempo estava chegando ao fim, e a despedida de Eliseu seria uma das mais significativas de sua vida. Eliseu, por sua vez, sabia o que estava por vir e não queria se separar de seu mestre. "Fica aqui, Eliseu", disse Elias, "porque o Senhor me enviou até Betel." Mas Eliseu respondeu: "Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei." Era uma expressão de lealdade e fé. Eliseu sabia que o fim estava próximo, mas ele não queria perder o último momento com o homem que havia sido sua inspiração e guia espiritual. A jornada de Elias havia moldado Eliseu, e agora ele estava pronto para assumir o manto. Eles seguiram juntos até Betel, mas o caminho estava longe de ser fácil. Propósitos divinos às vezes vêm com dificuldades e testes, e não era diferente com Elias e Eliseu. O profeta, já cansado e com a morte próxima, sabia que seus últimos momentos seriam marcados por uma grande transformação. Ele estava prestes a deixar algo mais que um legado. Estava prestes a transferir a autoridade de Deus para Eliseu. Elias, com sua fé inabalável, sabia que sua missão não havia sido em vão. Deus o usara para fazer milagres, confrontar reis e desafiar um povo perdido. Agora ele estava deixando a liderança em mãos seguras. Eliseu se tornaria o novo profeta, o novo líder, que faria ainda mais milagres e traria esperança a Israel. Elias e Eliseu chegaram ao rio Jordão, e Elias tomou seu manto e, com um gesto poderoso, o bateu sobre as águas. O rio se abriu e os dois atravessaram a pé, como se estivessem atravessando a divisão entre o que foi e o que viria. A travessia do Jordão foi um símbolo poderoso de que Elias estava passando seu legado para Eliseu. Eles estavam prestes a viver um momento único, onde o céu e a terra se encontrariam. Elias, agora com o coração tranquilo e a mente em paz, virou-se para Eliseu e fez uma última pergunta: "O que queres que eu te faça antes que seja tirado de ti?" Eliseu, com o olhar fixo em seu mestre, respondeu: "Peço-te que, porção dobrada de teu espírito, seja sobre mim." Era um pedido de grande coragem e fé. Eliseu não queria simplesmente herdar o manto de Elias, mas queria a unção que o havia capacitado a ser um profeta poderoso. Ele desejava mais que um título. Ele desejava a unção divina que acompanhava aquele chamado. Elias olhou profundamente nos olhos de Eliseu e disse: "Se me vires quando for tomado de ti, assim será contigo. Mas se não me vires, não será." A jornada de Elias estava chegando ao fim, mas ele não sabia exatamente como tudo se desenrolaria. Ele havia sido fiel ao chamado de Deus e agora estava prestes a ser levado de uma forma gloriosa que ninguém mais na história de Israel jamais experimentaria.
Eliseu, o discípulo fiel, estava com ele, e a expectativa no ar era palpável. Eles haviam atravessado o Jordão e agora estavam diante do momento de separação, que mudaria tudo para o profeta e para o povo de Deus. Elias e Eliseu estavam sozinhos. O resto dos filhos dos profetas, que estavam observando de longe, sabiam que algo grandioso aconteceria, mas nem mesmo eles podiam prever o que estava por vir. Eliseu, com o coração cheio de reverência e gratidão por tudo o que Elias havia feito por ele, olhava atentamente para o seu mestre, esperando que o grande momento chegasse. De repente, sem qualquer aviso, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo apareceu no céu, rodeando Elias. Era uma visão deslumbrante, como algo que só poderia ser descrito como uma manifestação direta de Deus. O céu se abriu e uma coluna de fogo desceu, arrebatando Elias de sua terra e o levando ao céu de uma maneira que ninguém poderia compreender totalmente. A cena era tão impactante que Eliseu, de olhos arregalados, não conseguiu conter as lágrimas. Ele viu seu mestre sendo levado, mas ele não estava triste pela perda. Na verdade, ele sabia que Elias não estava realmente indo embora, mas sim que ele estava sendo levado a uma nova glória para estar com Deus, de onde ele veio. Eliseu sabia que o legado de Elias não terminaria ali. Ele era apenas o início de uma nova fase para Israel. Elias foi arrebatado, sem experimentar a morte, sem deixar seu corpo para ser enterrado. Ele foi levado para o céu, em uma visão indescritível de glória e poder. Eliseu viu tudo isso e, com um grito de desespero, disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava vendo não apenas seu mestre ser levado, mas também a grandiosidade do Deus de Israel em ação. Quando Elias desapareceu da vista de Eliseu, o discípulo ficou ali, em silêncio, por um momento que parecia eterno. Ele não estava sozinho, no entanto. O manto de Elias, a capa que o profeta usava, caiu do céu e pousou aos pés de Eliseu. Era um símbolo claro de que o manto da liderança espiritual e profética havia sido transferido para ele. Eliseu pegou o manto e, com fé renovada, caminhou até o rio Jordão. Ele parou na margem e, lembrando-se do que Elias fizera antes, bateu o manto nas águas. Com isso, o rio se abriu novamente e Eliseu atravessou, mostrando a todos que ele agora estava, de fato, assumindo o lugar de Elias como profeta de Deus. Através do manto de Elias, Eliseu não apenas recebeu um símbolo de autoridade, mas também o poder e a unção para continuar a missão de seu mestre. Não era o manto físico que importava, mas o que ele representava. A continuidade do trabalho de Deus em Israel, uma nação que ainda precisava de um líder fiel para restaurá-la. O que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. A partir daquele momento, Eliseu começou a realizar milagres poderosos, muito mais milagres do que Elias havia realizado durante sua vida. Ele curou os enfermos, multiplicou alimentos, ressuscitou mortos e, em última análise, trouxe renovação à fé de Israel. Ele nunca se esqueceu da lição mais importante que Elias lhe ensinou. O poder de Deus não está nas circunstâncias externas, mas na obediência ao chamado divino, mesmo em tempos de grande adversidade. Enquanto Eliseu realizava esses milagres, a palavra de Elias, sua presença, continuava viva em Israel. A sua partida não significou o fim, mas o começo de uma nova era de fé. O que ele deixou para trás foi mais do que apenas um legado de feitos extraordinários. Ele deixou um povo que ainda acreditava em Deus, que confiava em sua soberania e que sabia que o profeta que Deus levantaria a seguir continuaria a missão de restaurar o coração de Israel. O manto de Elias, que antes representava apenas a identidade de um profeta, agora estava sobre Eliseu, e ele era o novo homem de Deus,
com uma missão divina clara. O povo de Israel, testemunhando os milagres de Eliseu, começou a perceber que o poder de Deus continuava a operar de maneira poderosa, mesmo após a partida de Elias. Eliseu se tornaria um líder ainda mais influente do que ele poderia ter imaginado, sendo o canal pelo qual Deus demonstraria sua força e misericórdia. A primeira grande demonstração do poder de Deus, através de Eliseu, aconteceu imediatamente após a travessia do Jordão. Ao retornar ao ponto onde os filhos dos profetas estavam esperando por ele, Eliseu teve a oportunidade de mostrar a todos que, de fato, o espírito de Elias estava sobre ele. Eles viram o rio Jordão se abrir de maneira idêntica à maneira como Elias o fizera. E a notícia de que o espírito do grande profeta de Israel estava agora com Eliseu se espalhou rapidamente. O primeiro milagre de Eliseu, no entanto, não foi apenas um sinal do poder de Deus, mas também uma demonstração de compaixão e cuidado com o povo. Quando ele entrou em Jericó, encontrou a cidade em grande dificuldade. Suas águas estavam contaminadas e isso estava afetando a saúde da população e a produção de alimentos. Os líderes locais imploraram a Eliseu que fizesse algo e ele, com confiança, pediu um recipiente com sal. Eliseu jogou o sal na fonte das águas e, ao fazê-lo, as águas foram purificadas. Deus havia mostrado mais uma vez que ele era capaz de trazer cura e restauração, não apenas para a alma, mas até mesmo para os elementos da natureza. A cidade de Jericó foi curada e a vida começou a retornar ao normal. O poder de Deus estava se movendo através de Eliseu para trazer restauração a uma nação que havia caído em desespero. A fama de Eliseu cresceu e, com isso, muitas pessoas buscaram sua ajuda e orientação. No entanto, nem todos estavam dispostos a aceitar o ministério de Eliseu. Ele enfrentou oposição, zombarias e até tentativas de descreditar sua autoridade. Em um incidente, um grupo de jovens de Betel zombou de Eliseu, chamando-o de careca. Eles riam de sua aparência e possivelmente de sua liderança. Mas Eliseu, com a autoridade de Deus, os amaldiçoou. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Esse incidente pode parecer severo, mas foi uma demonstração clara de que o respeito à autoridade divina era essencial. Eliseu, embora possuísse um espírito compassivo, também era um representante do julgamento divino. Ele estava levando Israel a se arrepender de suas práticas idólatras e a retornar ao único Deus verdadeiro. Apesar das adversidades, o ministério de Eliseu continuou a ser marcado por milagres extraordinários. Ele multiplicou o óleo para uma viúva pobre, curou Naamã, um comandante sírio, da lepra e até ressuscitou o filho de uma mulher sunamita que havia sido generosa com ele. A fé de Eliseu não estava apenas nas palavras que ele falava, mas nas ações que realizava, cada uma delas uma manifestação do poder de Deus em um mundo que estava perdido. No entanto, os milagres de Eliseu não foram apenas para demonstrar poder. Eles sempre estavam ligados a um propósito maior: restaurar a confiança em Deus e mostrar ao povo de Israel que o Senhor ainda estava presente no meio deles, apesar de todos os desafios e dificuldades que enfrentavam. Eliseu se tornou um líder espiritual que apontava constantemente para o Deus verdadeiro, que havia chamado Elias e agora o havia chamado para seguir seus passos. O final da vida de Eliseu chegou de maneira surpreendente. Ele não foi arrebatado, como Elias, mas morreu uma morte natural. No entanto, mesmo após sua morte, o poder de Deus continuou a ser evidenciado. O impacto de Eliseu foi tão grande que, após sua morte, algo extraordinário aconteceu. Quando um homem foi enterrado, na mesma sepultura de Eliseu, seu corpo tocou os ossos do profeta, e ele ressuscitou dos mortos.
Este milagre de ressurreição foi um último sinal da presença contínua de Deus em sua vida, mesmo depois de sua morte. Eliseu deixou um legado de fé inabalável e milagres inconfundíveis. Ele havia cumprido a missão que Deus lhe dera, e o povo de Israel, através de sua vida e obra, foi lembrado de que Deus sempre levanta líderes fiéis para guiar seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Elias e Eliseu é uma das mais poderosas e inspiradoras da Bíblia, repleta de momentos de grande sofrimento, milagres extraordinários e, acima de tudo, uma confiança inabalável em Deus. As vidas desses dois profetas revelam lições profundas sobre o que significa seguir a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis ou desafiadoras. Elias, embora fosse um homem de fé, também enfrentou momentos de extrema solidão e desespero. Depois de enfrentar a perseguição de Jezabel e experimentar vitórias poderosas, ele se viu em uma crise existencial no deserto, pedindo a morte. No entanto, foi nesse lugar de desespero que Deus apareceu de maneira mais pessoal e profunda, alimentando-o e dando-lhe uma nova missão. Isso nos ensina que, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, quando sentimos que estamos sozinhos e sem forças, Deus não nos abandona. Ele se encontra conosco, nos dá o que precisamos para continuar e nos chama de volta ao seu propósito. A experiência de Elias no Monte Horebe também revela a maneira única como Deus nos fala. Ao invés de se manifestar em um grande vento, terremoto ou fogo, Deus se apresentou em um suave sussurro. Isso nos ensina que muitas vezes buscamos sinais grandiosos de Deus em nossas vidas, mas Ele frequentemente nos fala em momentos de quietude, no silêncio profundo do nosso coração. Precisamos estar atentos e sensíveis para ouvir sua voz, que muitas vezes fala suavemente em meio ao caos do mundo ao nosso redor. Quando Elias foi arrebatado ao céu, ele passou o manto para Eliseu, dando-lhe a autoridade de continuar sua missão. Este momento nos lembra de que a missão de Deus nunca termina com uma pessoa. O legado espiritual é passado de geração em geração, e a obra de Deus continua a ser feita através daqueles que são fiéis a Ele. Eliseu não apenas recebeu o manto, mas também a unção para realizar milagres e trazer renovação ao povo de Israel. A história de Eliseu nos ensina que cada um de nós tem a responsabilidade de continuar o trabalho de Deus, passar adiante aquilo que recebemos e ser uma luz para os outros. O ministério de Eliseu foi marcado pela obediência radical a Deus e pela fé em ação. Ele não apenas realizou milagres incríveis, como curou o leproso Naamã e ressuscitou o filho da mulher sunamita, mas ele fez tudo com o objetivo de restaurar a fé do povo de Israel. Eliseu não procurava glória para si mesmo, mas usava os milagres para apontar para a soberania de Deus e para chamar o povo ao arrependimento. Isso nos ensina que a verdadeira fé se manifesta não apenas em palavras, mas em ações que glorificam a Deus e trazem transformação às vidas das pessoas ao nosso redor. A história de Elias e Eliseu também nos ensina que mesmo quando as coisas parecem desmoronar, Deus nunca abandona seu povo. Quando Israel estava mergulhado na idolatria e desobediência, Deus levantou esses dois profetas para chamar as pessoas de volta a Ele. O que vemos ao longo de suas jornadas é que, mesmo nos momentos de maior trevas, Deus sempre mantém uma remanescente fiel, um povo que ainda está disposto a seguir seu caminho. E assim como Deus usou Elias e Eliseu para restaurar Israel, Ele também nos chama para ser instrumentos de restauração em um mundo que ainda precisa de sua luz e verdade. O fim da vida de Eliseu foi uma última demonstração do poder de Deus. Mesmo após sua morte, Deus continuou a trabalhar através dele. Quando o corpo de Eliseu tocou os ossos de outro homem,
Esse homem foi ressuscitado. Um milagre impressionante que simboliza o impacto eterno de uma vida vivida em obediência a Deus. Isso nos lembra que, embora nossas vidas na Terra possam ter um fim físico, o impacto de nossa fidelidade a Deus pode perdurar por gerações. Em última análise, o legado de Elias e Eliseu é um convite para todos nós vivermos com fé e obediência, confiando em Deus mesmo quando a caminhada é difícil. Eles nos desafiam a não perdermos a esperança, a permanecermos firmes na missão que Deus nos confiou e a sermos fiéis ao chamado, independentemente dos desafios que enfrentamos. A história desses dois profetas nos mostra que Deus sempre levanta líderes fiéis, que apontam para Ele e fazem a diferença no mundo. E assim como eles, somos chamados a viver uma vida que glorifique a Deus e inspire outros a segui-lo. Agora, a história de Elias e Eliseu chega ao fim, mas as lições que ela traz para nossas vidas continuam a ecoar. Essas lições de fé, obediência e confiança no poder de Deus são eternas e continuam a nos guiar na caminhada cristã.